Enquanto continuava a pisar na cabeça de Silvia, perguntava por que ela não reagia, já que supostamente era uma invocadora bastante habilidosa. O homem olhava diretamente nos olhos dela. Sabia que deveria ter sido um choque quando tentou invocar o amiguinho, o espírito dela, e não conseguiu. Sabia também que ela deveria estar curiosa para saber como ele fez para cortar a ligação dela com o espírito invocado. Dizia que alguém muito poderoso deveria vê-la como uma pedra no sapato e, por isso, ordenou que ele se livrasse dela o mais rápido possível. No entanto, ele se perguntou como poderia impedi-la de causar problemas, tendo aquele espírito inconveniente. A resposta foi simples: ele só precisou cortar a conexão com o mundo espiritual e fazia isso com aquela pedra em tom de violeta que segurava. Mesmo assim, a garota perguntou se ele era estúpido. O plano dele era tão óbvio que era chato e falho. O adorador ficou chateado e disse que ela deveria calar-se e escutar, pois não fazia ideia de em qual situação tinha se metido. A protagonista respondeu que ele era tolo ao acreditar que realmente tivesse cortado sua conexão com o mundo espiritual. Mostrou para ele que não sabia com quem estava lidando e, por isso, arremessou-se sobre aquele importante fluxo de mana. Disse ao homem que não estava se iludindo e certamente sairia dali em poucos instantes. Foi então que respirou profundamente e chamou novamente o espírito do vento. E, como em um passe de mágica, ele apareceu bem atrás dela, imponente e mostrando seu valor. O espírito do vento, assustado com o que havia acontecido, perguntou por que a conexão entre eles em certo momento ficou fraca. Silvia teve prazer em apontar para o inimigo e dizer que a culpa foi daquele homem. Ainda afirmou que ele havia cortado a conexão com o mundo espiritual apenas para lhe causar mal. Ouvindo aquelas palavras, o espírito do vento ficou furioso e disse que deveria dar uma lição naquele bastardo. Não bastava só ser um adorador, ainda tinha que ser um inútil de um mago negro que nem sequer sabia diferenciar os poderes de um verdadeiro rei dos espíritos dos de um aprendiz de mago mediano. Mas não era assim que o adorador se sentia. Dizia que os dois eram tolos. Achava que, só por serem dois e terem descoberto que ele usava a magia negra, isso não lhes daria informação suficiente para salvar os amiguinhos da garota que estavam lá em cima. Quando disse isso, Silvia ficou apavorada de início. Ponderou fazer algo que pudesse provocar ainda mais a ira daquele homem. Mas depois, sendo a protagonista quem era, pensou que ele não podia ficar impune, ainda mais porque tinha colocado o nome dos amigos dela no meio da jogada. Enquanto isso, o pior acontecia do lado de cima. Enormes e sanguinários monstros corriam atrás da equipe de exploração. Até mesmo o professor Murta sentia que a energia emanada por aqueles orcs e outros demônios era devastadora. Definitivamente era uma magia negra potente. A protagonista imaginava que, a julgar pela capacidade de controlar aqueles demônios, quem estava por trás de tudo deveria ser um mago negro de alto nível. O professor não fazia ideia de por que o adorador havia capturado apenas Silvia. Mesmo assim, precisava se livrar daquele demônio primeiro para poder salvar a aluna. Porém, não conseguia fazer isto sozinho. Mas, na verdade, ele não estava só. Apenas não sabia disso. Travel estava acabando com todos os orcs que passavam pelo seu caminho. Depois, chamou a atenção do professor Murta, perguntando se a pessoa que controlava aqueles orcs era a mesma que havia raptado Silvia. Ele parecia disposto a ir até o fim para resgatar sua senhorita. Enquanto isso, a protagonista encarava o mago negro e, com um tom agressivo de voz, perguntou novamente o que ele havia acabado de dizer. O homem acreditava que ela não deveria ter ouvido direito, pois estava ocupada tremendo de medo, e repetiu o que faria com todos os amigos dela. Aliás, tentou repetir, pois quando abriu a boca novamente, o rei dos espíritos o calou com apenas um soco. Ele não aguentava sequer ouvir a voz daquela pessoa. Achava que deveria ficar calado, pois a única que tinha o direito de falar era Silvia. A protagonista ficou agradecida e depois pediu ao espírito do vento que olhasse as marcas estranhas que cobriam o corpo daquele adorador. O corpo dele era repleto de sinais do pacto que havia feito. Era através daquelas marcas que conseguia reunir a magia negra, e por isso sua aparência havia mudado tanto.
O adorador, em último recurso, tentou tomar algo que colocaria sua vida em risco, mas aumentaria seu poder várias vezes. Assim que notou o frasco na mão do inimigo, o espírito do vento percebeu que, se ele bebesse, poderia levar consigo informações preciosas. E, com esse pensamento, disse que não iriam deixá-lo fugir dali. Primeiro teria que levá-lo vivo para extrair algumas informações. Com isso em mente, amarrou o adorador, que gritava no chão dizendo que todos já estavam atrasados demais e que todas aquelas ruínas, contaminadas pela magia negra, não ficariam de pé por muito tempo. O espírito do vento, ouvindo aquelas palavras, apenas lançou um olhar maligno para aquela pessoa e disse que não dependia de ninguém para sair dali. O inimigo ficou assustado, acreditando que tinha tudo sob controle. Mesmo enquanto isso, Travel continuava a lidar com todos os monstros do lado de cima. Mesmo cansado, não largava a espada até que uma pilha de monstros estivesse debaixo dos seus pés. O professor encarregado daquela expedição estava impressionado. Notou que o jovem derrubara a maioria dos demônios apenas com a espada. Era difícil acreditar que um simples guarda-costas possuísse habilidades tão extraordinárias. Mas Travel não queria saber de nada, queria apenas andar o mais rápido possível para salvar Sylvia. O professor disse que já podia sentir a energia negra espalhada, que parecia tomar todo o local. E, para encontrá-la, deveria focar ao máximo seus poderes. No entanto, o chão começou a tremer novamente e os alunos daquela expedição começaram a ficar apavorados. Uma grande cortina de poeira se levantou e, no meio de tudo, surgiu uma silhueta. As pessoas se perguntavam quem estaria atrás de toda aquela névoa. Travel, ao olhar, queria muito acreditar que pudesse ser Sylvia, voltando sã e salva. Chegou a estender as mãos naquela direção, tentando alcançá-la. A protagonista, em meio a toda aquela poeira, ainda não tinha visto direito que ele estava quase diante dela. E quando seus olhos o reconheceram, percebeu que Travel se aproximava rapidamente. Assim que o jovem alcançou sua senhorita, abraçou-a como se tivessem ficado separados por anos. Em lágrimas, perguntava se realmente era ela, pois para ele parecia um sonho. A protagonista tentava acalmá-lo, dizendo que não era um sonho. Também pediu desculpas por tê-lo deixado tão preocupado. No fundo, agradecia, pois tinha uma pessoa muito importante em sua vida que a deixara a salvo. Essa pessoa era o espírito do vento, que todo o tempo esteve com ela, embora apenas ela pudesse vê-lo. Mas aquela cena dos dois abraçados cortava o coração do espírito do vento, que os observava com uma tristeza profunda no olhar. Diante daquela cena, o espírito do vento apenas partiu, deixando para trás uma luz dourada enquanto os dois continuavam abraçados. Levou um tempo, mas Sylvia notou que Travel estava encharcado e com vários ferimentos. Perguntou a ele por que estava todo sujo e também por que tinha tantas feridas em seu corpo. Ele, meio acanhado, contou que precisou lutar com alguns monstros e que queria fazer tudo mais rápido para encontrá-la. Neste momento, a protagonista se sentiu profundamente culpada, pois, se não tivesse baixado a guarda, não teria sido capturada. Ela tinha uma poção que havia ganhado do Duque Atlante e não pensou duas vezes. Pegou a poção da bolsa e começou a colocar nas feridas de Travel. Ele pediu a ela que não fizesse, pois sabia que a poção era muito cara e preciosa. Mas ela não se importou e continuou a aplicar a poção nas feridas de Travel, mesmo ele dizendo que não deveria desperdiçar algo tão caro com ele. A protagonista até tentou escutar tudo, mas, em certo momento, ficou irritada e pediu a ele que se calasse. Ela continuaria colocando a poção, pois as feridas dele eram claramente profundas. Depois, meio constrangida, disse que ela mesma não achava que fosse um desperdício, porque estava usando em alguém com quem se importava muito. Ao ouvir aquelas palavras, o jovem ficou comovido e, com isso, acabou pegando na mão de Sylvia. Pediu desculpas a ela porque havia falhado e, olhando nos olhos dela, garantiu que jamais falharia novamente, pois se recusava a perdê-la uma segunda vez. Sylvia ficou olhando para aqueles olhos e sabia que quando Travel prometia algo, ele procurava cumprir. Mesmo estando tantas pessoas ao redor, esperando que eles se levantassem e continuassem a vida, os dois estavam apoiados no chão, olhando um para o outro.
O espírito do vento, que tinha partido, voltou rapidamente, pois achava que poderia precisar do serviço dele. No entanto, o que encontrou foi aquela cena deplorável. Chateado, lançou uma onda de vento para que os dois pudessem se alinhar novamente. Apesar de Sylvia perguntar o que ele estava fazendo, ele disse que não tinha tempo para vê-la sentada com aquele pirralho. Eles deveriam sair rápido da ruína antes que entrassem em colapso. Depois de ter tirado todos de dentro daquela ruína, a protagonista seguia levando o causador de todo o problema, ainda amarrado. O professor dizia a ela que aquele homem certamente era um mago negro e perguntou se ela tinha ciência disso. Ela falou que conseguiu interrogá-lo brevemente, mas que ele não tinha dito muita coisa. Talvez, se o levasse para um local apropriado, ele falasse algo mais importante. O professor concordava, achava que os magos negros eram executados imediatamente após a captura, por isso deveriam levá-lo para um lugar para ser interrogado. No entanto, antes que tivessem tempo de fazer qualquer coisa, a equipe de resgate já estava ali. Eles deveriam levar aquele mago negro com eles, aqueles eram os soldados imperiais. O professor ficou assustado, pois foi tão rápido que não soube como eles tiveram conhecimento do que estava acontecendo nas ruínas. Mas o soldado, olhando para o professor, dizia que supunha que ele já soubesse que alguém que abrigasse um mago negro também enfrentaria castigo severo. O professor, depois de ouvir aquela ameaça coberta de palavras, se recolheu. No entanto, Sylvia não. A protagonista achava estranho, pois ninguém havia mencionado que ele era um mago negro, porque o soldado estava considerando esse fato sendo que havia acabado de chegar. Mas o homem não era um iniciante, e sim um soldado imperial experiente. Disse que estavam rastreando aquele homem fazia muito tempo. Sylvia retrucou, dizendo que, se fosse o caso, eles deveriam ter pego aquele homem antes que causasse tantos problemas, e gostaria de saber por que só apareceram depois que eles lidaram com o problema. Esbravejando, o homem falou que aquela era uma informação confidencial, não havia tempo restante, deveriam entregar o meliante o mais rápido possível. As ordens dos cavaleiros imperiais eram como as ordens da própria majestade, e ninguém poderia contestá-los. Travel, vendo tudo aquilo, ficou impaciente. Ouvia os cavaleiros imperiais falando com Sylvia de forma arrogante e não podia fazer nada. No entanto, como ela se atreveu a ir adiante, os soldados determinaram que levariam Sylvia também. E, quando Travel notou que perderia Sylvia novamente, dizia que queria ir com ela. No entanto, não seria possível. Mas a protagonista olhou para ele com um olhar sereno, como se quisesse, de alguma forma, acalmar o coração de Travel. Enquanto estava na carruagem imperial, achava que aquela carruagem era muito precária. Se eles eram mesmo cavaleiros imperiais, por que andavam em uma carruagem tão surrada? Pensou que deveria invocar o espírito do vento caso algo acontecesse, mas havia usado mana demais e agora não tinha como convocá-lo. Pensava que deveria se acalmar por enquanto. Se fosse necessário, ainda podia usar a ferramenta mágica que o irmão tinha dado a ela. Mas foi nesse momento que notou a espada chegando próximo demais, descendo em direção ao rosto. O homem vestido de cavaleiro dizia que tinha errado o golpe na primeira vez, mas que não aconteceria de novo. Olhando para ela, dizia que não precisava se preocupar em resistir, apenas ficasse quieta, não iria demorar nada. Mas logo aquele homem caiu jogado no chão. Alguém tinha o agarrado pelas costas. E, como em um conto onde a donzela em perigo a salva, seu príncipe chegou para defendê-la. O herdeiro do trono perguntava se Lady Sylvia estava bem. Ela ficou impressionada, não sabia que o príncipe Kennis tivesse voltado de sua viagem. Mas, para sorte dela, ele tinha voltado antes, e há tempo de pegar aquele selvagem antes que algo pudesse acontecer com Sylvia. Apesar de estar agradecida, ela também estava curiosa, queria saber como ele estava ali e como chegou tão rápido. Ele contou que, secretamente, havia voltado sozinho, pois tinha negócios para cuidar. Tinha a necessidade de lidar com alguns daqueles pequenos incidentes que continuavam acontecendo e que chegavam a ameaçar a vida dele. Foi quando recebeu algumas informações e entendeu que ela estava envolvida. Depois disso, correu até ali para tentar defendê-la. Ela ficou surpresa, não sabia que a proteção dela era de tanta importância para aquele herdeiro.
Depois, Silvia perguntou se ele tinha visto um criminoso em uma túnica na carruagem. Ele contou que aquele homem já tinha sido abatido quando chegou. Ela achava estranho, pois aqueles homens que levaram o Mago Negro haviam dito que eram cavaleiros imperiais. Isso foi ruim, mas pelo menos eles lidaram com aquele homem antes de tentarem provocar alguma reação em Silvia. Agora ela sabia que o homem que tentou eliminá-la e que eliminou o mago era um cavaleiro imperial da Segunda Ordem. Deveria ser por isso que eles levaram apenas alguns poucos instantes para chegar ao local. Já deveriam estar por perto. Se o príncipe herdeiro tivesse chegado um segundo depois, ela teria acabado como aquele mago negro. Ainda estava viva, e tudo graças ao príncipe. Por isso, olhava para ele com tom de agradecimento. Os olhos de Silvia chegavam a brilhar em um tom azul intenso. E, quando o chamou, ele rapidamente olhou na direção dela. Ela estava agradecida por ele ter salvado sua vida. Era a primeira vez que ela olhava nos olhos dele com tanto apreço e parecia desarmada. Aquilo deixou o príncipe impressionado. Tendo ela dado uma brecha, ele chegou mais perto. Já que estava agradecida por ele ter salvo sua vida, poderia demonstrar com mais amorosidade. No entanto, ela dizia que ele estava chegando perto demais. Assim, estava começando a ficar assustada. Mas os dois foram interrompidos naquele momento que chegava a ser romântico por alguém que segurava uma adaga. Aquela pessoa, furiosa, era Daniel Atlante. Ele pedia ao príncipe que se afastasse de sua irmãzinha. Assim que viu a adaga na mão do irmão, Silvia ficou apavorada. Achava que, por mais que fosse seu irmão e quisesse defendê-lo, não podia ir contra o príncipe. Aquilo poderia ser visto como um ato de traição contra a família imperial, por isso gritou para o irmão que não era o que ele estava pensando. Ela gritava que o príncipe herdeiro tinha salvado a vida dela. Daniel dizia que entendia isso, mas queria saber por que os dois estavam tão próximos assim, um do outro. Depois de tentar segurar o irmão, ela abriu os olhos rapidamente e notou que era espantoso Daniel também ter chegado, assim como o príncipe herdeiro, justamente no momento em que ela mais precisava. Queria saber como todos eles ficaram sabendo dos adoradores. Daniel contou que havia recebido um sinal indicando que ela estava em perigo. Quando ele disse isso, Silvia arqueou uma das sobrancelhas. Queria saber do que exatamente ele estava falando, afinal, qual era esse sinal ao qual ele se referia? Daniel, o jovem alto e loiro, agora estava encrencado. Precisava explicar para a irmã como havia conseguido rastrear seus movimentos. Falou que, quando ela estivesse em perigo, a ferramenta mágica sentiria e daria a ele um sinal. Ele estava se referindo ao presente que dera a ela da última vez. Havia encantado a ferramenta com vários feitiços diferentes, incluindo o feitiço de rastreamento automático. Assim, saberia a localização dela e, caso estivesse em perigo, a ferramenta seria acionada. Silvia sabia que havia pessoas atrás da família, mas não queria acreditar que ele tinha escondido algo desse nível. Aquilo era uma invasão de privacidade que ela deveria ter. Ainda assim, Daniel achava que era absurdo não proteger todos os seus irmãos. Também tinha feito ferramentas para Cedric, do mesmo jeito que fez para Silvia e Irene. Por mais que não gostasse daquele ponto de vista, a protagonista sabia que ele fazia tudo para o bem da família. E quando o assunto era suas irmãs, Daniel simplesmente perdia a cabeça. Agora, no entanto, ele sorriu aliviado, pois tudo estava bem. Prometeu a Silvia que sempre que criasse alguma ferramenta mágica, iria avisá-la. Perto deles, o príncipe Hans contou que havia descoberto um esconderijo no local em que estava explorando e que provavelmente deveria existir outro onde Silvia estava fazendo reconhecimento com os demais alunos. Sobre os cavaleiros imperiais, o príncipe contou que havia sido atacado nas fronteiras, onde estava lutando contra os demônios. Quando conseguiu capturar um dos invocadores, percebeu algo estranho. Notou que todas as pistas giravam em torno da família real e da família Atlante. Por isso decidiu ir atrás de Silvia, pois ela estava correndo um perigo muito grande. Daniel, por sua vez, achava improvável que cultistas conseguissem esconder sua mana a ponto de ele não perceber. O tipo de mana emitida por aqueles cavaleiros era diferente, o que levantava dúvidas. Não havia como ter 100% de certeza de que estavam envolvidos com os cultistas, mas era óbvio que alguém estava dando ordens aos cavaleiros. Quando Silvia ouviu a teoria do irmão, ficou surpresa. Agora até mesmo ela queria saber quem estava por trás de tudo.
O herdeiro do trono, no entanto, já tinha seus suspeitos, e uma delas era a imperatriz. A segunda ordem dos cavaleiros imperiais estava sob o comando dela. Tanto o capitão quanto o vice-capitão eram parentes da imperatriz. Por isso, não havia dúvidas de quem tinha dado ordens a eles. Silvia começou a pensar que a imperatriz tinha laços com os cultistas, e isso complicava tudo. Uma autoridade que vinha de cima era quase impossível de enfrentar, até mesmo para a família Atlante. Sabia também que não deveria estar sendo fácil para o príncipe herdeiro, já que convivera com aquela mulher. Tinha certeza de que ela tentaria mostrar seu lado maligno em uma tentativa de se livrar dele. Daniel já tivera suas dúvidas, mas parecia que seu mestre estava certo. Ele acreditava que Elam tinha suas razões ao pedir que Daniel levasse Silvia para um encontro com ele, com a intenção de esclarecer várias coisas sobre os cultistas. Ao ouvir que Daniel dizia que seu mestre sabia quem estava dando as ordens e por que eles estavam atrás dela, Silvia ficou admirada. Pelo que ele falava, parecia que tinha consciência do passado, do presente e até mesmo do futuro. Enquanto isso, longe dali, no Império, a imperatriz andava de um lado para o outro. Ainda não tinha recebido nenhuma informação sobre o grupo de cavaleiros imperiais que havia enviado. Só poderia relaxar quando tivesse certeza de que haviam tido sucesso em se livrar da maldita Silvia e do empecilho que era o príncipe herdeiro. Enquanto ela estava em desespero, alguém próximo, encapuzado e com o rosto oculto, dizia que era nítido que os cavaleiros haviam sido capturados. Achava que o plano dela havia falhado. O homem dizia que ela deveria ter sido mais firme e responsável em se livrar do príncipe Kenneth. Para a imperatriz, tudo aquilo era desgastante. Acreditava que se tudo tivesse corrido bem, o príncipe já estaria apodrecendo nas linhas de frente do norte. Ela vinha se preparando para isso há tanto tempo, mas nada saía como queria. O homem afirmava que, independente do que tivesse preparado, o plano havia falhado. Agora ela deveria aceitar que a peça principal já tinha sido deixada de lado, afinal já haviam conseguido deixar o imperador doente. Há pouco mais de uma década, ele mesmo tinha lhe dado um filho, mesmo quando ela era totalmente estéril. Em seguida, perguntou como estava o segundo príncipe. A imperatriz surtou ao escutar seu mestre se referir ao segundo príncipe. No entanto, o homem pediu calma e disse que apenas queria que ela fizesse melhor da próxima vez. Depois de se levantar, deixou claro que não continuaria ajudando enquanto ela continuasse arruinando tudo o que tocava. Longe dali, na Torre Mágica, Daniel dizia à irmã que ela poderia entrar calmamente. Ali eram considerados presenças especiais, mas aquela entrada era apenas para Silvia. Tratava-se de um portal dimensional que conduzia apenas uma pessoa por vez. Somente aqueles que tivessem permissão poderiam atravessá-lo, e naquele momento apenas Silvia tinha esse poder. Ele explicou que o escritório de Elam ficava no topo da torre e que o portal deveria levá-la diretamente até lá. Disse para ela seguir em frente sem preocupações. Enquanto entrava no portal, Silvia agradeceu ao irmão pela oportunidade de conversar com um mago tão influente na torre. Assim que deu um passo, se deparou com um universo estrelado e lindo. Logo notou que estava diante de uma grande porta. Ali sentiu uma estranha sensação, como se não devesse atravessá-la de jeito nenhum. Mesmo assim, permaneceu parada por um tempo diante da porta, até que resolveu bater e perguntar se o grande mago estava ali. Depois de alguns instantes, empurrou devagar a porta para ver se havia alguém no interior. Ao olhar, notou uma criança loira com vestes finas. O jovem garoto de olhos violetas encarou Silvia e disse que estava esperando por ela. Afirmou ser o grande mago. No entanto, Silvia não pôde deixar de se surpreender, pois esperava encontrar muito mais do que apenas um garotinho.